Aqui tem as curvas, né? Deixa eu voltar só o... Beleza. Eu vou falar sobre a curva de Bézier, basicamente, tá? E sobre o círculo aqui, que na verdade é uma curva de Bézier, tá? A NURBS a gente não vai falar por enquanto, ela é utilizada para modelar algumas coisas 3D, só que ela tem umas pequenas diferenças, tem que tomar alguns cuidados com o controle dela. Mas eu vou falar só sobre a Bézier, que ela vai ser mais prática para a gente usar. O que acontece com a Bézier é o seguinte, ela é uma curva, um objeto, você pode entrar no modo de edição, normalmente. E voltando aqui nesse painel, aqui você pode ver que esse menuzinho não tinha, né, essa aba. Agora que ela apareceu porque a gente está mexendo com curva. Se você troca o shape dessa curva para 2D, essa curva agora já começa a possibilitar a geração de superfície. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, o que eu estou fazendo é o seguinte, a cada ponto que eu pego, eu aperto E para fazer uma extrusão, do mesmo jeito que a gente fazia com a superfície em 3D. Deixa eu colocar aqui para dar um snap em vértice e fechar. Tá, pelo que eu vi, infelizmente, não tem uma forma de juntar os vértices assim. Em faces tem, mas em curva não. O que você pode fazer é setar aqui para ela ficar cíclica, né? Ou seja, ela fechar. Então você ajusta os vértices e pronto, você tem uma superfície. Tá? Apertando Alt C, você consegue converter dessa curva para um objeto em 3D. Isso daqui que ficou, essa grande quantidade de subdivisão que tem na hora da criação, deixa eu ver se voltou. Isso pode ser controlado aqui na resolução, tá? Então se eu coloco, por exemplo, 2, vai ficar super quadrada, e aí você vai controlando na resolução final que você quer. E aí no final, na hora que você converter com Alt C para um mesh, você tem uma superfície um pouco menos complicada, tá? Isso depende de como que sua superfície vai ser. Um problema que tem com essa geração de superfície assim, né, é que ela subdivide tudo em triângulo. Então, dependendo do que você for trabalhar, pode deixar bem complicado. Mas existe uma coisa que você pode fazer, que é, com essa face selecionada, você pode dar um dissolve nas faces. Pronto, você agora tem uma face só. Tem alguns problemas com modificadores, igual eu já mostrei, mas pode ser útil para fazer algumas coisas do tipo. Deixa eu tirar o snap. Agora você consegue ter um certo controle, fazer, sei lá, uma piscina, né, alguma coisa assim. Então, as curvas são úteis para isso, né? Elas são úteis para outras coisas também, como, por exemplo, criar um caminho e mandar a câmera seguir aquele caminho para gerar uma animação e etc. Né? Tem várias coisas. Criar, por exemplo, também um cano. Né? Você pode usar uma curva, por exemplo, uma curva de Bézier aqui, né? E adicionar um modificador nela. Então, você pode colocar, por exemplo, um screw aqui. Tá vendo? O que eu fiz com esse modificador foi o seguinte, deixa eu mexer na curva para ficar mais claro. Isso. Tá vendo? A curva vem aqui, descendo, tá? Esse modificador, ele pega essa curva e rotaciona ela 360 graus, gerando a superfície. Tá? Então, se eu continuo aumentando aqui, se eu continuo aumentando o tamanho dela, esse efeito vai se prolongando. Então, com isso, você já consegue fazer alguns objetos, tá vendo? Deixa eu desabilitar aqui para ver, ó. Essa é a curva que eu tenho. Tá? Ela está no 3D. Se eu colocar ela no 2D, fica melhor para fazer esse tipo de coisa. Vou voltar a visualizar. Tá vendo? E aí você consegue fazer uma luminária, vários objetos, e eles já estão fechados. Tá? Dependendo da situação, do que você for trabalhar, você não precisa nem aplicar. Deixa isso daqui do jeito que está com o modificador. No nosso caso, para exportar para o OBJ, a gente vai precisar de vértices, não da parametrização dessa curva, então a gente vai ter que converter isso antes, tá? E aplicar todos os modificadores. Mas isso eu vou falar na hora de exportar para o OBJ.
Então, só mostrando também a questão do círculo, ele é só uma curva de Bézier fechada, tá? Já pronta, onde, se você precisar, você já pode converter ela e já trabalhar direto para criar alguma superfície, tá? Lembrando que isso pode ser obtido também através da criação de um cilindro, tá? Ele já vem pronto. Então você vê que nem todo caso, mesmo o Blender, não deixa tudo pronto com faces com 4 lados. O que ele pode, ele deixa. Mas isso daqui, para deixar uma face com 4 lados, não é tão simples. Então, em certos casos, por exemplo, se eu colocar aqui, tá vendo? Você pode ter algum problema. Mas nesse caso você ainda consegue corrigir, tá vendo? Não fica tão feio, dependendo da situação, dependendo do que você for mostrar, você ainda consegue. Então, beleza. Sobre modificadores, então, é isso que eu tinha para falar, tá? Deu para ver que aqui você vai ter alguns painéis do objeto. Por enquanto a gente não vai mexer com material, com nada, tá? Aqui tem algumas informações do objeto. Se você quiser que o nome dele apareça, se você quiser colocar ele em modo de raio-x, tá? Então o que acontece se eu coloco um outro objeto, tá vendo? Ele sempre fica visível, independente de onde o outro objeto esteja, tá? Então tem algumas coisas aqui interessantes. Você pode mandar desenhar todas as bordas dele, né? Então aqui, por exemplo, ó, com o wire ativado, ele fica... Você consegue ver o tempo todo as arestas ali, né? Então, às vezes fica bom para identificar qual objeto que é qual, que às vezes eles têm a mesma geometria, aí você quer identificar o que tem a topologia pior, ou melhor, dependendo do seu caso, e aí você consegue deixar. Beleza. Motion blur, essas outras coisas, não precisa se preocupar com nada disso, aqui a gente não vai usar. O máximo que a gente pode usar, que é uma coisa que eu não falei, porque vai ser mais importante na hora de falar sobre a exportação, mas só para exemplificar, é a questão das unidades que a gente está trabalhando. Que o Blender ele trabalha com unidades genéricas. O que é um no Blender? É 1 metro, 1 centímetro? Ele trabalha com uma unidade dele, genérica. Mas você pode colocar para centímetro. Isso faz com que fique padronizado para qualquer outro software que você for trocar, né? Em metros, por exemplo, para poder trabalhar com arquitetura, né? É comum demais usar metros, mas eu acho que centímetros ainda é mais. O problema de centímetros é o seguinte, deixa eu habilitar isso daqui e já falar disso de uma vez. O Marquinhos chegou a comentar sobre o Clipping Plane, que ele é como se fosse um plano, né, inicial e um plano final que a câmera está vendo, onde ela limita, ela só vai te mostrar o que está entre aqueles dois planos. Tá? Então aqui, se eu adicionar um cubo, tem que aumentar o tamanho dele. Tá? Então pronto, ó, coloca esse cubo para cá. Vocês estão vendo que o Clipping Plane está ali, está cortando. Tá? Até a gente teve que fazer na prática isso. Então, esse é o Clipping Plane cortando. E se eu aproximar demais também, tá? Peraí. Vocês podem ver que ele nem deixou aproximar aqui. Tá no limite. Ele começa a cortar o objeto, dependendo de onde o objeto estiver. O problema que eu estou tendo aqui com essas unidades é por causa disso aqui, ó. Tá vendo? A câmera está cortando a partir de um certo ponto e o final outro. Como a gente fez essa conversão de coordenada, né? Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Como a gente fez essa conversão, isso aqui ficou muito pequeno. Então o final aqui está 10 metros. Mas 10 metros eu posso colocar 50 metros. Né? O M ele aceita a comunidade, tá? Então pronto, agora sim o Clipping Plane ele está longe. Tá? Então ali, ó, agora sim aquele objeto some a partir dali. E é a mesma coisa para a questão do plano onde ele começa. Então se eu coloco que o plano começa em 1 metro, na verdade 1 metro, na hora que eu chego perto aqui, ó, ele já começa a cortar. Tá vendo? Então esse Clipping Plane você controla, mas tome cuidado na hora que mudar aqui sua unidade, tá? Que aí você tem que ajustar algumas coisas no começo para começar a trabalhar. E aqui fica informado também em centímetros, tá? Então, se você quiser, por exemplo, que o lugar dele fique em 1 metro, você está trabalhando com...
você está trabalhando com arquitetura, né? E aí você quer fazer as coisas tudo com precisão, certinho, você pode colocar. É um dos casos onde a precisão importa muito. Então, beleza. É isso por hoje. Já deu para falar sobre os modificadores. E agora a gente vai chegar perto da parte de exportar para o OBJ. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Valeu, galera. Tchau.